Temos guerreiro aqui nessa noite, irmãos? Temos guerreiro. Quando eu falo guerreiro, eu falo guerreira também. 1 Samuel vai falar um dos começos dos livros da Bíblia aí. Alguém que tem mais conhecimento vai sempre auxiliando, ajudando, porque é uma bênção quando todo mundo lê. Você já notou por que você traz a Bíblia para a igreja? Todos trouxeram a Bíblia aqui? Amém. Você sabe por que você tem que trazer a Bíblia para a igreja? Podia ser só a Bíblia aqui, né? O pastor aqui está lendo para vocês. Não, vocês têm que acompanhar. Porque tem que estar aí. Vocês têm que acompanhar de perto. Isso nos dá uma responsabilidade, porque naquele dia, Deus vai falar, Ele não vai aceitar isso aqui, porque falou, não, vocês tinham a Bíblia na mão, você tinha a palavra, vocês conferiam, vocês acompanhavam. Então é muito sério isso. Então 1 Samuel, capítulo 17, olha que coisa que vai ser forte hoje. 36 e 37. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 36 e também 37. Capítulo é o número maior. Isso seria capítulo. Versículo é aquele número menor. Então você chega naquele capítulo e descorre a Bíblia em versículos. Viu, queridos? 17, 36 e 37. Eu vou perguntar, quem não achou, diga amém. Quem não achou? Quem achou, diga amém. Amém. Então é isso aí que importa. Amém? Diz assim a palavra do Senhor no versículo 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles. Porquanto afrontou os exércitos do Deus morto. Está certo aí? Do Deus vivo. Que coisa forte. 37. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Poderia sentar em nome do Senhor Jesus. Eita glória, que mensagem. Nossa, meu corpo já aqueceu, já pegou fogo forte. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja esse Deus, irmãos. A primeira coisa que nós vamos relatar aqui nessa noite é que Deus conta com a nossa coragem. Amém? Vamos lembrar assim, somos corajosos. Somos corajosos. Satanás já caiu mais uma vez no terra. Nós sabemos que todos aqui conhecem esse texto. E por que não dizer que é um dos textos mais conhecidos? Até programas de televisão já tem contado a história do rei Davi. Sabemos que está em DVD, em desenhos para as crianças. É algo assim muito relatado nos dias de hoje. Nos fala de garra, nos fala de atitude, nos fala de coragem, nos fala de determinação. Quando ele vem assim, está falando de um cara que era bem preparado, não. Um camarada como eu e como você. Um ser humano como eu e um ser humano como vocês. A primeira coisa que nós vemos, nós conhecemos a história, que Davi matou o gigante Golias com o quê? Com uma pedrada. Coisa boa, coisa linda, hein? Você veio querer me afrontar, é? Puf. Mas nós sabemos que não foi bem assim.
que fazer isso, ele teve que tomar certas atitudes. A primeira coisa, eu abro parênteses nessa noite aqui para dizer: só vai vencer gigante quem tem atitude. Eu começo, Deus, agora a me identificar nessa noite numa autoridade tamanha. Porque uma coisa que eu aprendi no decorrer dessa trajetória com Deus, que Deus sempre tem prazer na alma daquele que é corajoso. Ele diz em sua palavra que Ele não tem prazer na alma do covarde, daquele que desanima e também quer desanimar as pessoas. Nós vemos e conhecemos muito bem, aleluia, essa realidade, essa atitude fez que Davi derrubasse o gigante. Mas nós sabemos que aonde nós lemos, primeiro, Davi teve atitude para matar o quê? Dois bichinhos simples, bem simples, sabe? Era um gatinho, era um urso e um leão. Animaizinho simples, né? Dá até para brincar assim, né, mãe? Brincar com eles. Ei, garotão, vem pra cá. Vamos pegar uma queda de braço. Que tal um leãozão daquele bem? E mais com fome, hein? Como foi lançado, como o Mike pregou aqui outro dia, Daniel. Que tal? Eles com fome é melhor ainda para brincar, né, Mike? Você vê que atitude. E às vezes, irmãos, tem um gigante que não é gigante. Ele só torna gigante quando nós aí agora ajuda ele a ser gigante. Por exemplo, a nossa dificuldade. Às vezes nós estamos dizendo: você é mais que vencedor. Nós estamos dizendo: nossa, mais que situação, mais que isso, mais que aquilo. E esquecemos de dizer: Deus, ó, eu estou acreditando ainda que nada pode me separar do teu amor, que o Senhor me faz mais que vencedor, que a igreja não está sozinha, que a igreja não está andando sozinha. E eu vejo Davi, um homem como eu e você, o ser humano assim. Meu filho, ficaram de olho nas ovelhas de Davi. Resolveu aparecer por lá um leão, um urso. Davi caiu para dentro deles. Irmão, você pensou? Porque tem hora que nós falamos: glória a Deus, nós somos servos do Senhor, e quando nós oramos as coisas acontecem, o fogo cai e não sei o que, mas não está acontecendo assim não. Você lembra do começo do culto? Que eu comecei a ministrar aqui dizendo que nós fomos lá, oramos, fizemos tudo, mas a moça não restaurou o ouvido, não destampou não, e nem voltou a falar. Mas Deus revelou, é porque o povo estava desacreditado. Aquele homem lá estava desacreditado. A irmã disse: Deus, mostra para ele que o Senhor cura. Ela não disse isso não. Ela disse: só você saber que Deus na minha vida, porque ele estava proibindo ela vir na igreja. Vai chegar 2 pessoas de Deus aqui. E nós vamos lá, porque Deus falou: no culto, vai em tal lugar. Deus se responsabiliza pela sua vida. Aleluia. Tem hora que nós temos que, sabe, cair para dentro mesmo, como Davi fez. Crise, a vida está ficando tão grande, o negócio está ficando tão sério, que às vezes quer até atingir a gente, sabe, de Deus, porque nós também alimentamos ela, dizer: mas pelo jeito não vai dar conta não, pelo jeito não vamos conseguir não. Que conversa é essa? Está na hora da igreja dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí eu vejo uma coisa, irmão: matou leão, matou urso. E eu quero dizer para você, talvez nós estamos passando por algumas situações, quem sabe até mesmo hoje, mas quantas vezes nós já matamos leão e urso em nome de Jesus? Quantas vezes já matamos tantas coisas aí, a inveja que queria destruir a nossa felicidade, os demônios que queriam destruir as nossas vidas, pessoas que desacreditaram que nós ia ficar 1 ano na presença de Deus, pessoas que acreditaram, zombaram da nossa fé. Olha nós aqui, continuando de pé, porque Deus é conosco. E o que tem a ver se nós passamos luta? Quem
que não passa luta? Quem é que não passou luta? Quem é que não vem situações? Isso não quer dizer que nós somos pior do que alguém. Isso quer dizer que Deus está provando a nossa fé para que nós possamos ser aprovados por Ele. É só questão de tempo, como diz o Silvio nessa noite. É só questão de tempo. Por fim o Senhor vai levantar sobre as nossas vidas e vai dizer: foi tempo difícil, foi tempo de lágrima, foi tempo de desespero, mas vocês continuaram acreditando. Olha eu aí. Pois bem, de repente, quem sabe nessa noite Deus está dizendo: tem muita gente que está preocupada, que tem muita cadeira vazia. Não se preocupar com isso não, irmão. Nós temos que se preocupar, sabe o quê? Em derrubar gigante. Derrubar esse Satanás que prende as pessoas em casa através de uma programação, até mesmo de coisas como principalmente novelas que mostram imoralidade, criancinhas novinhas beijando na boca e tanta sexualidade dentro de casa. E às vezes o diabo prende as pessoas a isso para não vir falar com Deus que temos que vencer gigantes. E nessa noite Deus é muito mais do que um sistema de televisão. Deus é muito mais do que uma organização que o inferno faz para prender nós em situações para não virmos a casa de Deus. Temos que vencer gigante. E eu quero te despertar nessa noite. Já estamos atrasados. Que nesta noite Deus te dê ferramenta e armas e você tenha coragem de derrubar gigante. E de repente veja como Deus trabalha. Porque Deus, quando Ele te chamou, Ele não te chamou para você ficar limitado com as situações, parado, desanimado, desacreditado. Deus lhe chamou porque Ele falou: esse cara é valente. Olha aquela irmã ali, olha aquela irmã lá. Essas irmãs são preciosas. Essas irmãs, quando começam a orar, essas irmãs, quando começam a determinar, gigante cai por terra, palavra sua e canta a manai. Deus se coloca de pé e começa a honrar nem somente a família dela, mas tudo que era de Deus. Eu acredito que o Senhor já mudou a história. Agora veja. Aleluia. Davi agora, Deus prepara tudo e Davi vai para o campo de batalha. Porque ele foi aprovado por Deus. Ele não teve coragem. Que coisa de uma onde é que Deus está me levando hoje? Meu Deus. Quando ele matou o leão gigante, Deus falou assim: não, esse camarada não vai ficar limitado aqui não, hein? Eu tenho outras vitórias para ele conquistar. E de repente Deus, foi Deus, irmão. Foi Deus. Lembra que ele era um pouco esquecido por todos? Mas o homem era valente, era corajoso. Aqueles que parecia ser não era. Porque os irmãos de Davi estavam lá no campo de batalha, guerreando. Davi não tinha nenhuma preparação, por isso que ele não estava lá. Ele não tinha jeito de vencedor, por sinal. Mas ninguém sabia que Deus era com Davi, porque Davi tinha coragem. Davi matava leão, Davi matava urso. E quando chegou lá na frente, Deus chega. Davi chega no campo de batalha. Aí ele entra aqui, nós lemos aqui. Aleluia. No 36, olha que coisa bonita. O Deus cego matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Irmão, se você vem para cá, você está arrebentando com Satanás. Você está derrubando gigante. Porque muitas pessoas que já se afrontaram, já se esconderam, já desistiram. E o diabo está lá. Esse aí mata gigante nada. E olha que não era nem gigante, eram os filhinhos de gigante. Foi lá e eles ficaram com medo. Aí, mas aqueles que estão ali, eu tenho medo deles. Aqueles ali estão passando cada uma, mas quando eles se reúnem, o inferno perde sempre. Vixe, aquele casal ali começou a orar pela madrugada. Aquele casal ali, eles vão junto, unidos para a oração. E eu pensei que aquela fofoquinha, aquela intrigacinha que eu lancei no meio deles ia durar nada. A oração deles chegaram até o trono dos céus. E lá nos céus Deus repreendeu Satanás e os gigantes que tentavam neutronizar a presença de Deus ali.
seja o nome do Senhor nessa noite. Davi chega no campo de batalha. Eu vou falar a verdade assim, Senhor. É tão lindo. E eu passei a admirar mais isso depois que eu conhecia Cristo e a obra dele. É tão lindo a pessoa ser corajosa. Às vezes a pessoa tem tanta coragem no mundo para fazer tanta coisa, mas não tem coragem de falar: essas portas não vão fechar. Não vão. Nem que para isso eu acampo aqui na frente da porta. Elas não vão fechar. Davi, quando chegou lá, os irmãos de Davi lá, aí chega, aparece um tal de Golias, gigante. A Bíblia diz que quase 3 metros de altura, afrontando. Agora veja quem, irmãos? O Deus de Israel. Tu está pensando que quando alguém fala mal de você, quando alguém quer te parar, quem está enfrentando é o próprio Deus. Diga onde que isso vai dar em nada. Deus vai lançar esse inimigo com a cara no chão, porque Deus é o Deus que se responsabiliza, porque a obra aqui é dele. A obra do Senhor. Agora veja, irmãos. Às vezes você fala para você mesmo, que eu já me perguntei isso: Deus, eu tenho jeito de pastor? Não, acho que não tenho jeito de pastor para isso não. Aí Deus falou assim: quem cuida do jeito sou eu, só me obedece. Às vezes você olha para você: mas Deus, trazer uma mensagem, tá doido. Fala o quê? Aí Deus diz: quem é o dono da palavra sou eu, só tenha coragem. Aí o pastor vai me dar uma oportunidade. O que eu vou falar a você? Você não vai falar nada, mas o Deus que está contigo vai falar nos seus lábios. Ai, chama na Arabaçúbia. Davi chega e vê aqueles, irmão deles fortão, blindado na arte de lutar, não era qualquer um, não, era aqueles que iam para a guerra. Mas quando viu o gigante, já chama fulano: não, não estou aqui hoje não, diga que eu não estou não, é gigante, meu filho, quase 3 metros. E aí ele começou: não tem homem em Israel não, porque é assim que o diabo faz. Quando nós, aleluia, ficamos com medo de ir para a guerra, com medo de ser vencedor, o diabo disse: eu sabia que você era um frouxo, eu sabia que você não ia dar em nada, rapaz, porque a Bíblia diz que esse gigante vinha de dia, de tardezinha, e dizia: não tem homem aí não, é? Olha que afronta. Não tem homem em Israel não, é? Irmão, nós não podemos aceitar isso não, querido. Somar a tua fé. Quando nós estávamos no mundo, nós só falávamos: se a pessoa olhasse para nós e falasse: quem foi que você perdeu aqui? Vai encarar? Hã? Cuidado, vai ficar estranho para você. Agora hoje no mundo espiritual, vai dizer: meu Deus. Deus fala assim: isso aqui é quando chama você de quê? De valente, é? Davi ficou olhando aquilo. Quem sabe com a cabeça grande, não tinha costume com aquele negócio, mas ele tinha coragem. Glória a Deus, aleluia. E o gigante ameaçando um e a outro. Ele disse: quem é esse circunciso? Filisteus, quem é esse cara? Para afrontar o Deus de Israel. Quem é esse cara aí? E você vai entender uma coisa aqui nessa noite. A primeira coisa que nós vamos aprender com Davi. A primeira coisa que Davi ficou abençoado foi porque ele creu. Ele cria. Sabe em quê? No Deus. Ele lembrou aqui: eu matei o urso, esfolou o irmão deles. O irmão deles chamou ele porque ele tomou atitude. Porque tem gente que é assim, não toma atitude, e quando nós resolvemos tomar, eles ficam dizendo: só quer ser um cara, só quer ser isso. Aí eles querem que nós fiquemos naquela visão de parasita. Deus não chamou ninguém para ser parasita. Todas as vezes que você depara com uma pessoa dessa, há 8 anos, a Bíblia diz que 8 anos vamos chamar de Enéas, já estava enfermo, paralítico. Deus usou Pedro, chegou a dizer: Enéas, Deus te traz saúde, agora levanta daí, sai do lugar de limitação. Enéas começou a andar, e Enéas disse: ei, Deus não é verdade, Deus não queria ele parado. A mulher sofria 12 anos. No dia que ela tocou em Jesus, ela disse: Jesus não queria ver eu naquela limitação, naquela dependência. Ele me chamou para vencer gigante. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. E você sabe, irmão,
Eu tive esse dia na casa do Maico. Quero já agradecer pela recepção ali. Do Maico, nossa irmã Mariana. Todas as vezes que eu vou, eu fico tão alegre, sou renovado também da casa dele, como na casa dos demais irmãos que nos recebem sempre com muito carinho. Deus abençoe os irmãos. E eu estive ali, e uma das coisas que mexeu no coração e da minha esposa, uma das frases da Mariana, que ela sempre fala, eu sempre ouvi Mariana falar isso: eu amo vocês. Sabe, isso me enche meu coração, isso me faz um herói. Isso me dá força para eu partir e dizer: deixa comigo, Mariana, porque nós vamos vencer gigante junto. Nós não vamos parar, porque Deus não quer nós parados. Davi chegou ali, irmão, porque ele gostou de falar: quem tem amor vai falar mal de nós. Se tem amor, irmão, não fala, não provoca, não. Se alguém falar contra essa igreja, hein, Mariana? Hein, Ciro? Se alguém falar contra essa obra, a nossa indignação, mas o próprio Deus que sabe que nós temos passado juntos aqui por amor a Ele. Hein, Jolemar? E vai vendo. Os camaradas que eram preparados para a guerra estavam com medo. Às vezes nós olhamos a pessoa assim: não, isso, fulano, hein? Não, como maneja bem. Eu quero ver no decorrer da trajetória. Eu quero ver depois de segunda que vem, terça, depois quarta, quinta, sexta. Eu quero ver depois de uma semana, 15 dias, 20 dias, um mês. Se alguém vai continuar acreditando naquele que dizer: eu vou vos preparar lugar e voltarei novamente. Para onde eu estiver, vós esteja também. É promessa. E só vai receber a promessa quem verdadeiramente ser valente. Glória a Deus, Davi chegou assim e falou: os irmãos de Davi, ó, tirando Davi: você não era para estar aqui, você não tem estrutura para estar aqui. O que você está fazendo aqui? Não só vim trazer um alimento. Não é para você ficar aqui, porque sabia que Davi ia fazer toda a diferença. Davi era valente, Davi não se entregava. A maior vitória da gente é quando Deus levanta e diz: filho, a tempestade passou, o choro cessou, o mar está aberto para vocês. Eu sei que isso é um tempo determinado, porque há um tempo determinado. Eclesiastes 3. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de os gigantes achar que é gigante demais. Daí ele vai ver que por quem que ele está mexendo. Nós temos que ter ousadia, coragem, rapidez, valentia. Davi diz: quem é esse aí? É isso que está fazendo. Está com medo de quê? Fica quieto, Davi. Você não era nem para dar. Está com medo de quê? Você está com medo também, rapaz? O Senhor foi comigo. Eu matei um leão e matei um urso. Esse camarada aí vai ser o próximo. Vamos dar salva de palmas para Jesus. Aleluia. E outra coisa, ele fez o quê? Ele creu no livramento de Deus. O mesmo Deus que deu vitória para ele, sabe, Maicon? O urso e o gigante. Tem hora que nós temos que ouvir isso aqui como palavra de Deus, porque parece que nós esquecemos, porque estamos só vivendo essa situação. Nós esquecemos que nós já vivemos algumas situações há algum tempo, e que também parecia ser difícil, Silvio. Não é só essa, não, as outras eram complicadas, mas Deus nos deu vitória. Hoje nós já estamos em 2016, mas tem muito tempo que nós temos vivido nessas terras, nesse país, e nós temos vivido situações, e Deus tem suprido a nossa necessidade, porque Ele nos faz derrubar gigante por causa da nossa coragem. Glória a Deus. Ele disse: eu matei e vou matar esse aí também. Nós temos que falar, sabe por quê, Senhor?
Ó, eu gosto de todo mundo. Algumas pessoas Deus me aproxima. Eu lembro, aí tem um irmão falou, ó pastor, tem uns que ficam até chamando, o pastor também, que o pastor está andando com o irmão demais. Ou não é que o pastor está indo na casa da irmã demais. Lógico que eu vou com minha esposa. Está indo, está muito junto, é muito servir. Irmão, cada tempo Deus coloca nós mais próximos da pessoa. Cada tempo Deus. Eu lembro que o Michael, nosso Deus, aí o Michael ainda não sabia ler. Eita glória, que mistério. Não sabia ler, ó. Eu falei, fica atrás. Tem alguém batendo? Você que sabe quem é, o Michael, pode lá abrir. Então, pastor, como é que é isso aqui? Isso aqui, isso. Irmãos, eu um dia com o Michael entrou diferente. Disse, pastor, o Senhor já me ensinou a ler. Parecia que eu até vi, Deus já derrubou o gigante, né, Michael? Deus já derrubou o gigante, porque nada pode nos separar do amor de Cristo. Glória a Deus. E quando foi assim, Davi, cabra bom, atitude total. Agora a segunda coisa, primeiro ele creu nos livramentos de Deus, como falou no último. Depois, nós temos que entender uma coisa, que essa batalha, escute isso aqui você precisa saber. Você precisa saber disso. Esses dias eu cheguei aqui, Silvio, e Deus me incomodou. Eu fui lembrando do Silvio, e Deus começou, ele falou, mas ficou tão assim, tão ligado assim, que nós começamos a chorar aqui em casa. A Bíblia fala que chorar também faz bem. Às vezes eu fico preocupado com os irmãos, eu choro, irmão. Às vezes eu sabia que um casal não está bem, eu choro, irmãos. No meio do dia eu e essa guerreira, nós choramos, mas choramos mesmo. Mas nós temos que entender uma coisa, que essa peleja que hoje nós enfrentamos, eu até falei, filha, você já notou que depois que as pessoas estão no mundo, parece que não passa luta. Mas na realidade, a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Mas quando está no mundo, às vezes não vê isso. Enche logo a cara, os olhos começam a rodar, aí nem está vendo, no outro dia está com a ressaca e tudo. Mas quando nós entregamos o caminho ao Senhor, parece que as coisas, parece que vai, dia por dia essa luta parece que vai acrescentando, irmão. É hoje, é amanhã, depois. Só que tem uma coisa que eu vim falar para vocês, essa peleja não é nossa. Essa peleja não é nossa. Essa peleja é de quem? É do Senhor. Glória a Deus. Você lembra aqui? Você lembra aqui o que esse filisteu estava fazendo? Não tem ninguém aí, não tem homem aí não. Começou a afrontar, no começo nós lemos o Deus de quê? De Israel. A peleja era de quem então? Do próprio Deus. Vai quebrar a cara, vai morrer, levantar contra a obra de Deus, levantar contra um time do Senhor, levantar contra uma serva de Deus, levantar contra um homem de Deus. Rei é morte súbita, irmão. Não tem homem não, esses não estão com nada. O povo era de quem? De Deus. Por isso que Davi se indignou. Por isso que Davi falou assim, quem é esse cara aí? Esse justiça, esse filisteu. Qual seria, sabe o quê? Quem é esse filho do diabo aí que está achando que é? Aí, você vê aqui, que ele achou o problema com Deus. Fica tranquilo quando alguém começar a falar mal de você, logo você vê o resultado. O diabo só está querendo que você vá lá e resolva do seu jeito. Faz isso não, você já tem um Deus que cuida. Um Deus que vai, um Deus que cerca, um Deus que, mesmo quando você não está ouvindo nada, Deus está ouvindo tudo. Vai arranjar problema. Não, vai arranjar problema. Agora veja. Na terceira coisa aqui que nós aprendemos com Davi. Você sabe que, eu acabei de falar aqui, que às vezes nós estamos colocando um gigante muito grande. Sabia disso? Tem hora que a pessoa chega na nossa casa, a crise. Nós só fala disso às vezes. Aí o cara fica dessa largura, às vezes o cara dessa grossura, vai se inchando. Porque nós estamos vendo, sabe o que? Nós estamos formando um gigante. Nós não fomos chamados para formar um gigante, nós fomos chamados para destruir um gigante. Irmãos, é loucura demais alguém dizer, olha, o negócio está bem. Você fala, está nada, está bonito. É
Jesus. Você vai olhar aquela pessoa, uma pessoa que quer voar em você, para lhe dar uma rasteira. Você está doido, rapaz. Você se estanou. O meu Deus se responsabiliza também. Glória a Deus. O meu Deus ainda está no controle de tudo. Eu não tenho outro Deus, eu não curvo meu joelho diante do outro. É só Ele, de dia, de noite, de tarde, de madrugada. Quando eu vou viajar, dentro do meu carro eu ouço Deus. Na minha família é Deus, na minha empresa é Deus. Então Ele sabe que eu estou assim com Ele. Glória a Deus. Aleluia. Por que, pastor? Você notou que no texto fala de gigante? O gigante quem? Golias. Você notou como é que Davi chama ele? Chama ele de quê? Circunciso, filisteu. E a maioria dos textos fala assim, filisteu. Quem é esse filisteu? Ele não fala, quem é esse gigantão aí, filisteu? Davi falou, do mesmo jeito que eu matei aqui, eu vou matar isso aí. Não estou vendo gigante não, irmão. Eu não fui chamado para ver gigante. E se aparecer, aí sim, eu sou autorizado para matar ele por Deus. Que hoje nessa noite entenda isso mais. Olha ali, hoje Davi chamou aquele homem, aquele gigante de gigante. Olha nenhum. Davi chamou aquele homem de gigante. Ele chamou de uma pessoa simples. Ele chamou de filisteu. Agora às vezes, irmãos, nossa, se essa crise continuar, hein? Nossa, se isso acontecesse aqui novo. Preocupação tem que ser os seres humanos. Mas nós também não devemos deixar de ir por cima. Você sabe o que me animou esse dia? Eu também tenho minhas preocupações, eu estou no gigante. Aparece algum gigantinho querendo me bloquear, né, Senhor? Aí depois eu chego aqui e olho para minha esposa está chegando aqui, ali na cozinha, louvando o Senhor, me dá uma palavra de ânimo. Eu disse, ei, está ruim nada, Senhor, tem uma família. Eu já não quero derrotada. Está ruim nada, eu já tomei um refrigerante hoje. Está ruim nada, eu acabei de bater uma pratada, eu fiz um mexidão hoje, pô. Está ruim nada, eu tenho roupa para vestir. Às vezes Satanás gosta disso, que nós dê êxito para ele, êxito coisa nenhuma. A igreja foi chamada para olhar para Jesus e ponto. Deixa eu falar para vocês aqui nessa noite, irmão, me ajude. Vamos derrubar gigante. Vamos derrubar gigante. O diabo tem lutado demais porque no começo do ano falou que nós ia derrubar de um gigante da crise. Que Deus ia cuidar financeiramente da nossa família. O diabo está lutando. Mas eu lembro que um dia a diaconisa Diná entrou aqui e disse, pastor, hoje eu vou arranjar um serviço. Hoje Deus abriu a porta. Nós oramos. A guerreira aí, Deus abriu a porta. E tem cuidado dela, irmãos. Eu sei que Deus tem até derrubado muitos gigantes para vocês. Para mim também. Às vezes esse aluguel daqui quer ser um gigante. Nós vamos provar que nós somos chamados para derrubar gigantes. Em nome de Jesus, irmão. Quando chegar aqui, meu filho, você está atrasado por quê? Nós já derrubou esse gigante, já tem tempo, meu filho. Você que está atrasado. O Deus de Israel não pode ser afrontado. Vamos colocar em pé nessa noite. Eu gostaria que depois em sua casa, num tempo melhor, você lesse sobre essa história. Eu gostaria que você lesse 1 Samuel 17. Deus vai te revelar tantas coisas. Uma das coisas que eu vi ali, que quando Davi assumiu a atitude de derrubar esse gigante, que ele falou, não, eu vou mano a mano com você. Vamos ver quem é. Aí todo mundo falou, não, Davi não tem. Até o rei Saul falou, não, Davi não tem estrutura para esse cara não, hein? Tá doido, você é um menino. Certo, mas não é para começar. Você vai ler lá e vai ver, viu? No contexto que tem Bíblia de estudo, vai ver quanto é que pesava só o escudo desse homem, desse filisteu aí, ó. Irmão, não vou te falar que era 1 quilo nem 2 quilos não, viu? Depois você descobre lá. A lança que ele carregava, esse filisteu, esse gigante, esse camarada. Davi não olhou para nada disso e nada daquilo temia Davi. Será que alguma coisa está temendo a gente, irmão? Que Deus é esse que nós servimos, Senhor? A Bíblia diz assim, que quando
dia subiu essa guerra, o filisteu, eu prometo me revestindo da mesma autoridade. Não vai ter mais gigante. E se levantar, Deus vai fazer cair pelas nossas vidas. Quando teve esse duelo, escute isso aqui, você aprendendo a sair daqui hoje, dizendo, ei, fala mais disso não. Isso aí já é coisa do passado. Deus já deu o isso aí também. Você vai ver se Deus vai trazer a recompensa para nós por esses dias. Você vai ver se não vai, a providência de Deus vai bater. E se não demorar a abrir, ela já ultrapassa com toda para lá dentro. Mas de baixo chegar, vai. Quando Davi falou, eu vou. Aí Saul falou, você não pode não, Davi. Às vezes a situação quer que você fala assim, eu não posso. Não pode, irmão. Para com isso. Você não é mais aquele fraquinho não, viu? Você agora tem a autoridade de Deus. É o que você falar, é o que Deus se responsabiliza. Se você dizer, eu sou um fracassado, Deus diz, não, você quer ser? Você dizer, eu posso todas as coisas, pode ter certeza. Aí sabe o que acontece? Quando o rei Saul viu isso, e disse, não, vem cá, Davi, vem cá. Você não pode ir assim não, de qualquer jeito assim não. Ele pensou que Davi estava de qualquer jeito. Davi já estava revestido com autoridade, sabe? Com atitude, com ação. Quando Davi chegou, aí o rei falou assim, coloca as armaduras então dele, pega a armadura do rei para criar moral, sabe? Para dizer que foi algo do rei, para criar moral, para colocar uma estrutura do homem. Quando colocou em Davi, o que a Bíblia diz? Que Davi não deu nenhum passo. A armadura era muito pesada, mano. Aí sabe o que eu vou aprender disso aqui? Nenhum de nós vamos vencer usando as armaduras do mundo ou a atitude de um dos mundanos. Nós vamos vencer usando a fé que nós temos em Deus. Se revestindo de Deus e partindo para frente. Sai da frente, Satanás. Aí sabe o que acontece? Eu termino agora. Tiro as armaduras, Davi voltou normal. Não vamos deixar nada que embaraço nos atrapalhe, porque é tempo de derrubar gigante. É tempo de destruir esses miseráveis. Mas sabe o que acontece? Aí eu chego nele e disse, porque antigamente o duelo era assim, um ficava de lá, outro ficava de cá. E tinha tipo uma risca. E aí as pessoas iam de encontro. Digamos, eu partia daqui, o gigante vinha de lá e eu partia aqui. Foi assim que Davi fez. Só que quando eu coloquei o dia de frente, a primeira coisa que quando você quiser resolver essa situação, o diabo vai rir da tua cara. Ele vai fazer tanta coisa, ele vai usar tanta gente para você desistir. Primeira coisa que ele fez do gigante, o filisteu, para você. Aí não tem homem mesmo não, né? Vai mandar um menino. Está mandando um menino para me enfrentar. Isso chama o quê? Zombação da tua fé, da tua coragem. Ali não vai dar em nada não. Ali não vai acontecer nada não, já está acontecendo, irmão. Aí você acontece um menino, vai vir com um pedacinho de madeira, de coisinha pra frente. Eu vou arrancar a tua cabeça, se tu vir, falar pro Deus, eu vou arrancar a tua cabeça. Olha o que Davi falou, quem vai arrancar a tua cabeça sou eu. Coisa linda, irmão. O que você falou? Quem vai arrancar a tua cabeça sou eu. As aves dos céus vai saborear os seus miolos aí. Quem vai arrancar você, quem vai destruir você sou eu. Eu peço que me ajude a ver. Está na hora de nós entendermos isso. Quem vai vencer as dificuldades nesse tempo é você. Satanás não pode salvar a tua fé. Satanás não vai fechar aquilo que Deus te deu. O teu sonho, a tua vida espiritual, a tua família está na hora. É chá. Precisamos ser levantados do lugar de limitação. Porque Jesus conta com a igreja. Quando ele disse carregar a cabeça dele, vai lá no texto, depois me conte. A Bíblia diz que ficou furioso esse filisteu. E ele disse assim, eu vou arrancar a tua cabeça. Davi disse, o quê? Quem vai arrancar a tua cabeça sou eu. E a Bíblia disse, e partindo Davi. Você mandou agora? Quando o gigante disse que ia matar ele, a Bíblia disse que Davi ficou, então vem matar eu, vem.
Sabe aquele negócio, você vai, bate primeiro, sabe aquele negócio? Me deu um primeiro, eu não tal. Davi não teve escolha não, irmão. Ele sabia que ali era o mal. Ele não se intimidou. A Bíblia diz, e partiu Davi, eu entendo isso. Eu entendo que na hora que a ameaça veio, ele não correu, não ficou com medo. Ele partiu para cima porque ele tinha o objetivo de destruir esse gigante. Glória a Deus, aleluia, A Jesus. Bíblia diz que partiu, na hora que ele partiu com autoridade. E a Bíblia diz que ele pegou uma pedra. Eu acho que ele continuou zombando, agora é uma pedrinha. O que esse cara está parecendo? Parece que alguém vai usar da forma que tu é. Eu estou vendo Deus pegar o que você tem e fazer uma coisa grande. Eu vejo Deus nessa noite dizendo isso. Eu vi a pessoa que ia encher da família. Olha, Pedro. Ai, mexe, mexe com Deus. Mexe. Olha, Pedro. E ele pensando que ele ia ficar vivo, Davi partiu e lançou aquela pedra. Aquela pedra foi na autoridade de Deus. Todo que vai te olhar, Deus vai na frente. Todos que tomam atitude, Deus vai na frente. E eu quero te dizer que nessa noite você já está abençoado. Você entende isso aí? Levanta a tua mão. Levante a tua mão de vencedor, vencedor. Continua com as mãos para cima aí. Não, vamos fazer coxa. Vamos fazer mão de receber nessa noite. Você que acredita nessa noite. Eu vou pedir ao Senhor que coloque presente nas tuas mãos nessa noite. Quando Davi partiu com a pedra pegou na testa. E quando a pedra pegou na testa, pegou para matar, porque Deus não erra. Deus não erra. O gigantão, aquele que se achava muito grande, caiu. Davi foi lá com a espada dele, com a própria espada daquele adversário, cortou a cabeça dele. Eu quero te dizer, toda vez que se levantou contra você, não vai chegar em muita coisa não. Porque Deus é Deus que responsabiliza Deus. Eu termino esse culto nessa noite dizendo ao Senhor, pedindo ao Senhor que dê autoridade, força para esse povo, autoridade dos céus. Meu Deus, visão espiritual de águia. Meu Deus, que nós terminemos esse culto nesta noite. Aleluia, crendo, Senhor. Aleluia, que os gigantes que estavam, meu Deus, afrontando a vida dos casais, os gigantes que estavam, meu Deus, afrontando, Senhor, a nossa vida pessoal, espiritual, familiar, meu Deus, os gigantes que estavam nos afrontando lá fora, zombando de nós, os gigantes que estavam, meu Deus, a falar, a zombar, a criticar as nossas vidas. Hoje, Deus, o Senhor está derrubando todos eles. Porque o Senhor não vamos parar. Nós não vamos parar, Deus. Se eu pedir isso, Deus, nós vamos continuar. Porque nós já somos gratos ao Senhor. Porque igual outrora nós derrubamos gigante, para chegar até aqui nós chegamos. Continuaremos derrubando gigante em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo todo esse povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Esse povo de Deus essa noite, não é? Deus é contigo sempre, filho. Deus é contigo. Você pode dizer amém nessa noite? Irmãos, nós vamos estar terminando o culto nessa noite. Pode arrancar isso, amém, Senhor. Nós vamos estar terminando o culto nessa noite. Mas olha, mesmo que você esteja com pressa, passa rapidinho. Deixa o nome, deixa eu perguntar, quem é patrocinador da obra aí? Levanta a mão rapidinho, só para ver. É rápido agora. Acho que é todo mundo que está aqui nessa noite. Acho não, com certeza, todos. Ó. Eu sei que você está com pressa, mas vocês vão passar aí, procura a diaconisa de Ná aí e deixa o nome de vocês aí. O nome, eu preciso do controle do nome. Viu? Já pegou? Já escreveu todos? Ah, então você é benção. Viu? Já deu um gigante já, né? Viu? Você é benção. Ó, já pegou o nome, era só isso que eu preciso. Irmãos, quando vir para o culto aqui, em nome de Jesus, que a lei fica puxada, traga o endereço de vocês e o telefone, anota, passa tudo. Eu estou precisando desse cadastro, cadastrar as pessoas, vamos estar orando, vamos estar intercedendo e
É bom para nós termos os telefones e os contatos dos irmãos. Então não esqueça, traga todos, porque nós queremos fazer uma soma também do que nós estamos gerando aqui, porque nós estamos derrubando gigante. Ou melhor, já derrubamos. Nós já derrubamos gigante. Mas nós temos que manter o motor, né? Tá bom? Levando o seu motor, levando o teu filho para os seus lares nessa noite. Eu sei que nessa noite foi bom, mas é uma palavra de fé. Leve os seus filhos debaixo das tuas mãos, todos os gigantes já foram derrubados. E que tua mão esteja sobre eles, na vida de cada pessoa, de cada casal, de cada vida aqui. Em nome de Jesus, de todos, até nossas crianças, todos, Pai. Alcança cada um e abençoa sempre. Leva os seus lares debaixo das tuas mãos, poderoso e potente. E cuida de nós sempre, Pai, porque nós te amamos, porque nós gostamos de fazer é estar na tua presença. Deus abençoe a todos. Que a graça do Senhor Jesus, e que o amor de Deus, e que o Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, principalmente hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Deus abençoe, irmão, cumprimento seu irmão aí, irmão, que bênção. Vamos com você.